tudo bom com vocês? Venho hoje aqui resolver essa questão aí proposta pelo meu amigo e ex-aluno João Vitor Luzia, tá lá na Argentina estudando bastante. E basicamente essa questão aqui, né? Seja a função polinomial de grau 3, que ela passa pelos pontos, né? O gráfico passa pelos pontos. Aí tá aqui, meio, 0, significa o quê? Obviamente, toda vez que você vê esse par ordenado, o primeiro deles é x e o segundo é y. Esse é um ponto deles que o gráfico passa. Aí você tem menos meio e 0. Você tem também menos 3 e 0, destacando os pontos dados. E você tem também 0 e menos 2. Beleza, beleza. Aí ele pede a função f de x e os conjuntos de positividade e negatividade. Ou seja, é basicamente estudar o sinal. Estudo do sinal. Então, eu achei interessante essa questão e quero compartilhar com todos aqui. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a raiz de um polinômio, né, é dada por o valor de x, por exemplo, que deixa a equação ou o polinômio igual a 0. É o valor que anula. Então, esse cara aqui é o que a gente chama de raiz. Ou seja, quando o valor de x for aplicado, seja ele qual for, e o valor de y for 0, significa que isso aqui é uma raiz, certo? E por falar nisso, o que a gente sabe? Que o polinômio de grau 3, uma função polinomial de grau 3, ela possui dois formatos básicos, né? Esse é um formato que é o ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d, né? E existe um outro formato mais interessante para essa questão em específico, que seria exatamente assim: p de x igual a, né? Esse mesmo a aqui, que é o termo referente ao grau 3. Aqui você vai colocar x menos x'. X' é a primeira raiz, é uma das raízes. Continua x menos x duas linhas, a segunda raiz, multiplicado por fim por x menos a terceira raiz, x menos x 3 linhas, né? Ou x3. Então, esse é um formato também idêntico. Esses dois formatos são idênticos, né? Tem as mesmas propriedades, né? Porém, para cada questão, você trabalha um dos tipos. Aí, o que acontece? Eu tinha dito antes que aqui, né, raiz é quando o y é 0. Então, isso aqui é raiz, isso aqui é raiz, isso aqui é raiz. Diante disso, a gente tem as três raízes. Eu tenho claramente que o meu meio é o meu x1, o meu menos meio é meu x2 e meu menos 3 é o x3, beleza? Então, são as raízes. Logo, eu já tenho formato claro para essa questão, para essa função polinomial. Eu não sei o valor de a, aí é que eu vou botar x menos a primeira raiz. A primeira raiz é meio, então vai ficar x menos meio, multiplicado por x menos a segunda raiz. A segunda raiz é menos meio, então vai ficar menos e menos dá mais. Então, aqui vai dar mais meio. E, por fim, aqui eu tenho menos 3. Então, aqui vai ficar x mais 3, porque menos com menos dá mais. Então, esse é o formato dessa função com essa característica. E, por fim, a gente não pode abandonar, o mais interessante da questão é o terceiro ponto, terceiro e último, ou quarto ponto. Quarto e último ponto a ser informado é o 0 e menos 2. Significa o quê? No lugar de x eu vou substituir o 0, né? No lugar de x eu vou substituir o 0, aqui vai dar 0 menos meio. Aqui vai dar 0 mais meio. E aqui vai dar 0 mais 3.
se eu substituir o zero no lugar do x, eu vou ter como resultado de y, ou seja, isso aqui vai dar igual a menos 2, beleza? E aí eu vou encontrar o valor de a. Então, como é que vai ficar esse cálculo aqui? Vai ficar a que multiplica 0 e menos meio vai dar menos meio. Ok. 0 com mais meio vai dar meio. E 0 mais 3 vai dar exatamente 3. Isso tudo tem que dar igual a menos 2, beleza? Então, eu vou multiplicar tudo isso aqui, vai dar basicamente negativo, né? 1 vezes 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, 4. Numerador por numerador, denominador por denominador. Obviamente, eu tenho esse cálculo aqui, que eu vou multiplicar por menos 1, aí, consequentemente, esse sinal de menos vai ficar mais, esse aqui vai ficar mais. Então, eu finalizo para encontrar o a como 3 quartos de a igual a 2. Multiplico o cruzado aqui, aqui embaixo tem um 1, né? 3a vezes 1, 3a. 4 vezes 2, 8. Então, o a é igual a 8 terços, beleza? Esse é o valor de a desse polinômio. Logo, eu tenho que a minha função polinomial para esse caso vai ser igual a 8 terços, que multiplica x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, que deu mais meio, e x menos, que vai dar mais 3, a terceira raiz informada. Então, esse é o meu polinômio, ok? Ah, Humberto, ou seja, significa o quê? Basicamente, significa que essa função tem essas raízes em destaque. Raiz corta o eixo x, as raízes são menos meio, meio e 3, e menos 3, né? Então, deixa eu colocar aqui como menos 3, aqui menos meio e aqui meio. E ele quer saber o estudo do sinal. O que significa? Significa, aí fica a atividade para vocês aí. Substitui um valor que está aqui, por exemplo, menos 4, e verifica o sinal dele. Substitui um valor que está entre menos 3 e menos meio, verifica o valor dele. E aí você vai ver que vai sempre oscilar. Se você achar que aqui é mais, vai ficar mais, menos, mais, menos. Se você achar que aqui é menos, vai ficar menos, mais, e assim por diante. É só procurar um valor aqui entre esses pontos, né, que são as raízes, e você vai verificar o estudo completo do sinal. Vamos conferir agora com o gráfico. Só um minuto aqui.